a formação dos estados modernos, né? E a gente viu como que se deu o liberalismo, né? Como que esse liberalismo ele entra em crise e como que a gente chega no Estado de Direito Social. Se não me engano, na aula passada eu cheguei a falar sobre o Estado de Direito Social. Cheguei, não cheguei? Terminei. Falei dos direitos fundamentais de segunda dimensão, não falei? Que era saúde, educação, enfim. Então, no Estado de Direito Social, naqueles países que deram certo, né? A gente pode falar que a gente teve uma evolução, que a gente teve uma mudança paradigmática, a gente teve uma mudança de um Estado que não intervinha, né, em nada, que tinha aí um déficit em relação à população, para a formação do Estado Social de Direito, que passa a se preocupar nesse momento com direitos que vão além do próprio indivíduo, né? Ou seja, com direitos que vão além da condição do ser humano. Se a gente está falando de direito à vida, direito à dignidade da pessoa, dignidade não, direito à vida, direito à liberdade, né? Liberdade de viver, direito à propriedade privada, liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica. Agora a gente entra no momento em que, peraí, isso não está funcionando, né? Essa total não intervenção estatal não está funcionando. Vai estar jogando? Alguém perguntou alguma coisa? Foi para mim? Acho que não, né? Essa não intervenção estatal, né? Foi gerando problemas e aí ocasionou o surgimento do Estado de Direito Social. Beleza. Isso aí foram os países que deram certo, né? Que é um Estado agora um pouco mais intervencionista, parecido com o nosso modelo atual. Continuamos no modelo liberal, vocês concordam com isso? A gente continua num Estado de direito liberal, mas que a gente tem um pouco mais de direitos, né? Então, a gente tem ou tenta ter, né, no nosso caso, mas, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem, de fato, uma saúde pública, uma saúde para todos. O sistema é público, o sistema de saúde é público, né? Ou seja, você rico ou pobre, você tem acesso aos melhores hospitais, você não precisa gastar. Tem um documentário, não sei se vocês já viram. Se não viram, tenham curiosidade de ver. Tem no YouTube, ele integral, que chama Sico. Vou mandar aqui no chat para vocês verem. Sico, tá? É um documentário muito, 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 muito interessante. Ele trata especificamente do sistema de saúde, mas como que ele coloca esse modelo da não intervenção estatal como um problema, porque fica tudo, serviços essenciais ficam na mão das empresas privadas, das companhias privadas. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um sistema de saúde que é particular. Você tem que pagar um seguro, né? Você paga um seguro de vida e como se fosse um plano de saúde, mas é um pouquinho diferente. E aí você tem acesso a alguns tipos de tratamento, a alguns tipos de médico, não a todos, enfim, cada tipo de seguro vai atender um tipo de pessoa diferente. E além disso, nem todo mundo tem acesso a ter esse seguro, né? Pessoas que já são doentes, pessoas que têm doenças pré-existentes, né? Enfim, uma série de condições que dificultam as pessoas acessar. Então, o sistema público de saúde dos Estados Unidos, ele mostra como que é deficitária uma ausência completa estatal, né? É só um parâmetro, uma comparação que eu estou fazendo. Então, enquanto na Inglaterra a gente tem um sistema
de saúde. Bom O dia, sistema... professora. Bom dia, Sandy. Estava aqui... Desculpa o atraso, minha internet não está funcionando. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Se a Sandy não entrou até agora, tem alguma coisa errada. Porque ela sempre entra, assim, né, no iniciozinho e tal. Mas Era agora que minha internet. eu tô só introduzindo o assunto aqui, tá, Sandy? Para Tá bom. vocês, principalmente para quem não tem vindo às aulas, para se localizar um pouquinho aí, né? Porque eu também tô sabendo que vocês não estão assistindo, hein? Porque eu vejo lá as visualizações, eu vejo que vocês, quem não tá nas aulas, não tem gente assistindo, não. Cuidado, vocês vão ter muita aula acumulada aí, né, nesse período aí para assistir. Eu tô sabendo também que em outras matérias, então a minha preocupação com vocês é nesse sentido, para vocês não deixarem muita coisa para depois, né? Enfim, vamos voltar. Então, esse documentário que chama Cico, vocês vão assistir, depois eu vou falar sobre isso, mas vocês vão assistir, e ele mostra exatamente esse contraponto, né, do Estado de Direito Liberal para um Estado de Direito Social. E dá exemplo de vários países, na Europa principalmente, né, que conseguem atender a população de forma gratuita, né? E nos Estados Unidos as pessoas só conseguem ser atendidas se elas tiverem um plano de saúde. Mas existe um monte de americanos, de norte-americanos, que por diversas razões não podem ter planos de saúde, não são aprovados nesses planos de saúde, nesse seguro de saúde. E aí o que acontece? Essas pessoas elas ficam relegadas mesmo. O Estado ele não tem obrigação, né, de cuidar da saúde. Ele cuida minimamente. Os hospitais públicos são mínimos nos Estados Unidos. E é muito interessante a gente ver esse documentário, principalmente porque a gente tem um ideal norte-americano, né? A gente sempre acha, nossa, os Estados Unidos é o país que a gente vai viver e que vai ter muitas condições de vida, sabe? Então, assim, é uma coisa que desmistifica um pouco também os Estados Unidos. Aí a gente compara com o nosso sistema de saúde brasileiro, que ainda não é 100% público, né? A grande maioria aí da classe média precisa, ou pelo menos tenta ter um plano de saúde para poder não ficar nas mãos do público. Mas quem fica nas mãos do público talvez não vai ter ali um atendimento 5 estrelas, né, uma hotelaria, mas de fato existe um atendimento, né? Hoje o SUS ele consegue atender muita gente, até a gente mesmo, a gente vai, né, no posto de saúde para coisas cotidianas, até mesmo toma vacina, né? Enfim, o sistema público de saúde do Brasil já dá conta de muita coisa, né? Claro que eu não estou falando num momento de pandemia, né? Assim, que muda tudo. A pandemia que a gente está vivendo mundialmente não está dando conta de receber todos os casos, né? No Brasil mesmo, agora, a gente chegou a uma lotação, né? A gente já tem 95% dos leitos, pelo menos em Minas, 95% dos leitos ocupados. Não é só com o coronavírus, é 95% dos leitos ocupados, com coronavírus e sem coronavírus, né? Ou seja, mas já é uma coisa um pouco assim, padrão. A gente sempre vê que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir atendimento, né? Nas redes públicas, normalmente internação. Às vezes precisa entrar na justiça para fazer essa internação e tudo. Mas beleza. Então, diante disso, na última aula a gente viu que existiram 2 documentos, né, que são marco dessa mudança paradigmática, né? Essa mudança de pensamento que é o liberalismo, né, o Estado de Direito Liberal, que vai fazer o quê? Tentar intervir minimamente nas funções da sociedade, minimamente, né? E o Estado de Direito Social, que vem falando o quê? Olha, ok, liberdade política, liberdade econômica, ok. Mas o Estado precisa garantir minimamente alguns serviços sociais, como saúde, educação, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e ampliar a ideia de igualdade, né? Se antes nós estávamos falando de um modelo que ampliava a ideia de liberdade, agora no Estado Social de Direito, nós vamos ampliar essa ideia relacionada à igualdade.
relacionada à dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, tem como eu viver sem uma vida digna, né? Será que basta estar vivo ou eu tenho que estar vivo com uma vida digna? Então, isso é muito importante, né? Esses contrapontos são muito importantes. E entender esses estados são muito importantes. Só introduzindo uma questão é o seguinte: há autores que falam que desde 1988, com a Constituição da República, a gente vive no modelo de Estado democrático de direito, né? Ok. Mas há também autores que falam que, embora nós, com a Constituição de 88, desejássemos entrar no modelo de Estado democrático de direito, nós ainda estamos presos no modelo de Estado de direito social, tá? Quando a gente for estudar após o Estado democrático de direito, aí nós vamos falar mais sobre essas possibilidades. Mas aí, então, o que a gente viu? A Constituição, primeira Constituição que veio foi a Constituição mexicana, né? Que trouxe algumas inovações em 1917. E, posteriormente, em 1919, a gente veio com a Constituição de Weimar. Então, eu passei 4 pontos de trabalho para vocês, 4 pontos de estudo, né? No trabalho de vocês tem esses 4 pontos. Deixei vocês fazerem em dupla. Mas agora eu quero a participação de vocês e eu vou fazer isso também nas próximas aulas para ter mais engajamento de vocês, né? Eu não sei como que está o estudo de vocês em casa. Sinto que tem algumas pessoas que estão meio que de férias aí, né? Então, tô brincando. Eu sei que cada um tem as suas questões pessoais, mas a gente tem que lutar para a gente não deixar a peteca cair, não achar que depois a gente vai recuperar. É muito importante que todos os passos do curso vocês vivenciem, né? Para não serem estudantes, mais ou menos, né? Estudantes que não vão fazer diferença no universo do direito. Então, como eu sei que não é o objetivo de vocês, né? Quando vocês entram numa faculdade, principalmente entrando numa faculdade particular e tudo, eu sei que vocês querem fazer diferente. Então, eu vou começar a exigir de vocês mais também, né? Funcionava quando eu estava acreditando ali que vocês estavam fazendo, vocês estavam me entregando os trabalhinhos e tal, mas eu tenho seguido aí as pessoas que têm acompanhado as aulas e as pessoas que ficam para ver depois os vídeos, e tem vídeos que não estão sendo vistos, né? Então, o que eu estou percebendo é que eu estou preocupada realmente com algumas pessoas no sentido de acompanhar mesmo a disciplina, né? Acompanhar mesmo a matéria. Eu só estou sentindo falta da Terezinha, gente. Então, enfim, depois só descubram aí se é só dificuldade de entrar ou se ela não vai assistir mesmo. Mas não tem problema. Então, primeira coisa, eu quero passar a palavra. Eu vou fazer isso primeiro livremente. Se não funcionar livremente, aí eu indico uma ou outra pessoa para falar, né? Quem que é esse número 086552? Será que é a Terezinha? Esse participante aqui? É a Paloma. É a Paloma? Porque antes ela tinha entrado, acho que com o nome Paloma, mas agora ficou com esse número, mas tudo bem. Então, eu quero, quem quiser começar, vou dar a palavra para essa dupla, ou para essa pessoa, para começar a falar, então, sobre as modificações a partir da Constituição Mexicana de 1917. O que eu quero com isso? Eu quero que primeiro vocês expliquem qual era o cenário, o que estava acontecendo aí no México. Alguém sabe me responder essa pergunta a partir dos estudos que vocês fizeram? E aí, pessoal, quem já for respondendo, eu já vou considerando participação. Pode deixar as outras perguntas para as próximas pessoas. Ou seja, se você sabe essa, é melhor você falar logo, né? Do que depois deixar as perguntas irem e chegar numa pergunta que você vai ser obrigado a responder e você não saber responder. Então, quem quiser já responder essa primeira pergunta, é quase que uma prova oral em grupo, né? Quem quiser responder essa pergunta pode responder. Qual era a condição, né,
do México para ocorrer a Constituição de 1917? O México, ele se encontrava numa ditadura Ai, gente, como que fala o nome? Porfírio Dias. Uhum. E... Um minuto. Como eu tô fazendo? Pode, não tem problema colar aí um pouquinho do trabalho, Não, eu tava né? respondendo minha mãe. Tá. Então, pode ler então? Não, né, Sandy? Não é? Não, né? Eu quero que vocês Então. me contem o que vocês aprenderam. Se posso vocês me contarem o que aprenderam, né? O México, então, ele se encontrava numa ditadura do Porfírio Dias. E essa ditadura, o pessoal estava tudo revoltado, né? E eles queriam o fim da ditadura, óbvio. E a revolta seguiu liderada por Francisco Inácio Madero. E, de princípio, eles... Obrigada, mãe. De princípio, esse moço, né, que dizia acabar com a ditadura, falava que ia reivindicar todos os direitos do cidadão. Porém, acabou que depois que ele assumiu, ele formou outra ditadura. Padrão, né? Inclusive, acontecer esse tipo de coisa. Então, ele usou da insatisfação social que estava acontecendo por conta de uma ditadura que já estava instaurada e da fraqueza da população ali, e conseguiu assumir o poder e instaurou outra ditadura. Ok, mas e aí? O que ocasionou a criação da Constituição? Da Constituição. Posso falar? Pode. Pelo que eu entendi, a criação foi por conta dessa revolta mesmo. Que após ele tomar a frente da liderança dessa revolta e ir contra os camponeses, o povo, a população, né, ter praticamente enganado eles. Após isso, houve um confronto do Madero com a população, que estava à frente da revolta, né, que acabou com toda a população, todos os camponeses mortos, e esses valores que eles reivindicavam, eles, mais para frente, ele foi usado para constituir a Constituição. Aí teve um momento, né, que vocês devem ter chegado, né, que o Venustiano Carranza, né, ele foi um dos líderes da Revolução Mexicana, né, e ele foi, a gente fala que ele foi talvez o constituinte, né, o primeiro aí a convocar a Assembleia Constituinte para criação da Assembleia, da criação da Constituição de 17. E aí, o que a Constituição de 17 trouxe de novidade? Quem pode falar? Ela trouxe os direitos sociais que não haviam, né, professora? Não havia. Em relação à jornada de trabalho, a idade das pessoas, assim, 12 anos, 16 anos, o quanto que poderia trabalhar. É algo que hoje em dia é muito melhor, mas naquela época é como se fosse uma coisa assim extraordinária, porque as pessoas trabalhavam de uma forma como se fosse um trabalho escravo, né? Então essa revolta que existia e os motivos para que a revolução avançasse da maneira que avançou foi todo o contexto que eles viviam naquela época e os direitos que eles pediam e que não era atendido. Eu lembro durante fazer o trabalho que um dos principais motivos que a revolução aconteceu foi que Madero não cumpriu com todas as promessas que ele havia feito. E isso ocasionou, assim, uma revolta na população que eles queriam mudança já. Só uma observação, né, Vitória? Olha que interessante, né? Quando o presidente, ele não promete o que ele não cumpre o que ele promete, a gente tem na história um momento aí das revoluções, né? Enfim, da insatisfação popular. Atualmente a gente está vivendo num momento, né? No momento em que a gente está vendo tanta coisa errada acontecendo na política. E as pessoas estão tão passivas, vocês não estão sentindo isso? Assim,
Antigamente, igual até a própria Dilma, né? Quando aconteceu assim de aparecer várias coisas aí relacionadas ao governo Dilma, aí todo mundo foi para as ruas, mesmo quem era petista, quem era de direita, não sei se vocês lembram, em 2013, né? Não era só os 20 centavos, vocês lembram disso? Agora aconteceu esse negócio essa semana, assim, uma coisa bem complicada, né? O que foi enfim, o presidente foi acusado de graves condutas, tanto crimes comuns quanto crimes de responsabilidade. E o interessante, eu não sei se vocês percebem isso, mas o interessante é que 50% das pessoas que estavam aí pró-governo ficaram muito decepcionadas e, principalmente com a saída do Sérgio Moro e tal, estão acompanhando a saída com humor e a decepção com o governo. Agora, muitas pessoas continuam num momento de idolatria, não é? Vocês têm sentido isso? Momento de idolatria, por exemplo, não importa o que o governo erre, nós vamos continuar apoiando o governo. Isso é interessante porque todos os governos a gente tende a questionar, né? A cobrar, questionar se está sendo feito certo ou errado e tal. Não estou falando, é claro que ainda a gente não tem uma apuração, uma investigação pormenorizada sobre as acusações do juiz Sérgio Moro, mas a gente precisa, então, de apurar, né? Dentro de processos próprios para apuração. Não sei se vocês sabem, mas crimes comuns, quando acontece crimes comuns cometidos por autoridades competentes, é apurado dentro da justiça, né? E os crimes de responsabilidade, o processo é o processo dentro do Congresso Nacional, que é conhecido aí como processo de impeachment, né? O processo de impeachment não quer dizer que o cara ele vai sair do governo, ele vai ser primeiro investigado, né? E assim, é interessante como que existe ainda uma parcela da população que está bem, assim, contra, né, as investigações, contra, achando que não tem nada errado, né? Eu não estou falando que tem algo errado, eu estou falando que é necessário investigar as acusações que foram feitas, né? E aí a Vitória está falando aí sobre essas revoltas, quando o presidente não cumpre as coisas, né? Que ele promete, e como que a gente está calado, né? Porque até assim, no governo até anterior, no governo do PT, mesmo quando o governo começou a dar fazer um monte de coisa errada e tal, eu senti que as pessoas procuraram mais satisfação, buscaram por satisfação, foram às ruas, né? Nunca o brasileiro foi tanto às ruas, vocês lembram? O gigante acordou, aquela coisa Bom toda, dia! né? Bom dia, Terezinha. Tá chegando Custei aí, né? entrar, viu, minha filha? Deus me livre. Não, mas com o tempo você vai entrando, vai tomando gosto pela Tomando coisa. jeito. Né? Enfim, gente, aí eu também queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse momento histórico que a gente está vivendo, porque é um momento histórico. É um momento muito complexo, né? Que dentro de uma pandemia a gente está vivenciando toda essa crise política que foi gerada, né? Mas ok. Então, eu só estou falando isso pelo momento assim, como que as insatisfações populares, normalmente elas causam aí uma revolta, né? Uma cobrança política, como aconteceu aí no México. Quer dizer, o presidente foi lá, não fez um monte de coisa que ele queria fazer, e aí a Constituição mexicana surge, trazendo, como a Vitória falou, direitos, né, relacionados principalmente ao trabalho, né? Foi a primeira Constituição que fala sobre direitos trabalhistas. Então, isso é uma inovação muito grande. Diante de todo esse quadro político que existia, né, a gente vai ter uma Constituição que vai falar de questões agrárias, né, de questões um pouco mais sociais, tratar dessa exploração que a Vitória falou que é como se fosse trabalho escravo, e sim, igual a gente já tinha estudado aqui em sala de aula, nas revoluções
burguesas, né? As condições de trabalho eram péssimas, né? Às vezes as pessoas trabalhavam aí 16 horas por dia ou mais, né? Então, aí a Constituição ela veio anunciando reforma agrária, jornada de trabalho, direito de associação nos sindicatos, né? Isso. Direito à greve, salário mínimo, né? Várias coisas que estão relacionadas aí ao mínimo de condições de direito do trabalho. Ô, professora. Pode falar, pode falar aí. E também naquela época que eu vi que eu achei muito interessante, além das novas condições de trabalho, eles também tentavam, né? Eles não tiveram muito êxito, mas eles tentavam dar aos indígenas tirar um pouco daquela desigualdade e tratar eles de uma maneira mais justa, né? Porque eles eram coisa que até hoje, né, que até hoje eles lutam um pouco por isso, né? Aqui no Brasil, particularmente, assim, a gente tem um problema que é um problema de anos, é um problema que todo mundo conhece a situação do indígena, né? Todo mundo conhece a situação grave, né? Que é o território que foi tomado deles, né? E eles serem considerados pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Claro que uma coisa é cultivar a cultura deles, é proteger eles para a gente não afetá-los, né? Digamos assim. Outra coisa é a gente fazer o que está acontecendo, né? Não respeitar aí as divisas indígenas, as reservas indígenas, achar que não precisa mais disso. Ah, gente, já deu, né? Vamos movimentar esses terrenos aí. Isso tudo é muito complicado, porque a gente não sabe, assim, a gente está afetando uma outra cultura, né? E é aquela coisa de sempre que a gente sempre fala, que se a gente tinha 5 milhões de indígenas no Brasil, hoje a gente tem 500 mil, né? Isso aí é um genocídio muito grande, né? Mas, enfim, quem mais quer falar alguma coisinha aí sobre o México, sobre a condição do México antes e depois? Quem quer acrescentar alguma informação? Ninguém? Ok. Só um minutinho, professora. Não. Minha internet, ela tá um pouquinho... Não tô conseguindo ouvir. Peraí. Por exemplo, tinha outra coisa também que essa Constituição ela trouxe. Não sei se vocês chegaram nessa parte da pesquisa, mas a própria reeleição, né, ela tinha sido extinta, o cargo de vice-presidente não existia, né? E aí, com essa Constituição, até isso foi retomado. O Estado, né, de uma forma geral, passa a ter condições para questionar o poder da igreja no Estado, né, o fundamentalismo, passa a questionar como que a igreja ainda é assim, né, tem poder nas decisões, como que eles afetam as decisões políticas, né? Mas, enfim, legal. Então, Vitória, você estava falando? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode deixar. A Emily já falou. Beleza. Então, passamos de situação aí do México. Eu queria mesmo que vocês estudassem, né? Não propriamente a situação mexicana, mas é importante vocês entenderem a Constituição mexicana como um documento inovador, um documento que vai tratar de direitos fundamentais surgidos aí, né, no século XX. Você vê que não tem tanto tempo assim, foi no início do século XX, né? E depois a gente vai ter, então, a Constituição de Weimar, em 1919. Queria que vocês também, quem pudesse, me falar o que estava acontecendo aí na Alemanha. Primeiro, assim, situar a questão histórica da Alemanha antes da Constituição de Weimar. Posso Quem falar? pode falar? Pode. Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, pode falar, Pedro. Então é bom, primeiramente, para entender o contexto, né, da Constituição de Weimar, explicar que a Alemanha ela vinha de um final da Primeira Guerra, da qual ela foi derrotada. Ela sofreu várias sanções com o Tratado de Versalhes, não poderia mais produzir armas, não poderia mais ter o seu exército. Então, basicamente, a Alemanha estava à mercê das outras potências mundiais, ali da Europa.
E a Constituição de Weimar surgiu, foi promulgada em meio a tudo isso. A Alemanha passando por vários conflitos, a população estava basicamente desesperada, vários mortos, tinha vários movimentos também a favor de uma mudança na Alemanha. E a Constituição de Weimar veio como uma primeira Constituição considerada democrática no país. Trouxe vários direitos sociais também. Deixa eu só abrir o arquivo aqui para eu poder citar algum desses direitos. Só um minutinho. Claro. Ela trouxe normas de proteção ao trabalhador, trouxe direitos à educação e basicamente vários direitos fundamentais, baseados na igualdade, na liberdade de expressão, de religião e proteção das minorias. A Constituição de Weimar ela foi inovadora nessa questão dos direitos fundamentais, tanto que ela serviu de exemplo para vários outros países. Até uma dúvida entre alguns estudiosos sobre a importância da Constituição de Weimar em relação à Constituição mexicana. Alguns propondo a ideia que ela foi até mais importante, apesar de ter vindo posteriormente à Constituição mexicana. Mas ambas foram de muita importância para o desenvolvimento dos direitos fundamentais ali no início do século XX. Eu não tenho dúvida de que eu acho que ela tratou de mais assuntos, né? Ela trata de mais direitos. Isso aí, eu acho assim, que a importância da mexicana é de ter sido a primeira, de fato. E eu tenho certeza que a de Weimar, ela trouxe muitas inovações também, né, que nem eram vislumbradas dentro da mexicana. Mas pode continuar. E principalmente pelo contexto, né? Foi literalmente um pós-guerra. A guerra terminou em 1918 e em 1919 a Constituição de Weimar foi promulgada. Mas estava acabado, destruído, né? Exatamente. Inclusive, houve até várias contestações sobre a Constituição de Weimar, porque pelo fato do país estar destruído, vários grupos revoltados, essa Constituição vinha como uma apaziguadora assim, da situação. E era muito contestado por parte do país alemão, inclusive com a ascensão do Partido Nazista. E grande parte da população queria uma liderança no país para relutar em relação à situação que a Alemanha estava. E aí vai chegar nesse assunto do nazismo ainda, mas é importante ressaltar, sim, a importância dos direitos fundamentais e sociais que a Constituição de Weimar trouxe. Eu já Importante, né, Pedro? Dentro desse momento histórico. Para mim, o que é mais interessante dessa história toda é o seguinte, porque a gente fica esperando, os governantes, normalmente, eles esperam os melhores momentos para criar direitos, né? Quando o Brasil está estável, quando o Brasil está economicamente bem, vamos ampliar os direitos. E a Constituição de Weimar, ela vem no sentido contrário. A Alemanha arrasada, destruída, aí, né, saindo aí de uma tomada imperial, né, porque até então a gente estava falando de imperadores, né, da Alemanha. E aí a Constituição veio, não, beleza, vamos instaurar a democracia aqui no nosso país, vamos dar direitos sociais, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação. A Alemanha tem que cuidar, né, do povo alemão, dar condições aí e reconstruir essa ideia de reconstrução, né, essa ideia de reconstrução da Alemanha mesmo pós-guerra, porque estava arrasada, igual você falou, teve o Tratado de Versalhes, que impediu muitas coisas, né, que impediu que a Alemanha conseguisse sair do buraco ali de forma rápida, né? Exatamente. E é isso. Então, assim, realmente a Constituição de Weimar, ela é muito interessante e, inclusive, ela uma palavra que você usou, né? Ela instaura a democracia na Alemanha, né? Ou seja, as próximas eleições vão estar previstas na Constituição de 1919, né? Então, assim, já se prevê a entrada democrática, né? Da liderança, né? Do líder do país. E aí? O que acontece? Pode, Nath. Então, consegui entrar aqui pelo telefone, então eu não sei muito o que o Pedro falou. Mas outra coisa que eu achei muito interessante foi o fato de que, mesmo de todo o cenário pós-guerra, a Alemanha destruída, e eles tentam restaurar... Natália.
Oi. Não, Só um minutinho, professora. Desliga os microfones de desliguei. quem tá calado. Desliguei. Desliguei, Obrigado. sim. Pode continuar? Pode. Então, e tipo assim, mesmo nesse cenário quase pós-apocalíptico na Alemanha, né, que o Tratado de Versalhes destruiu o país, impediu que ele conseguisse se reerguer, eles ainda conseguem, tipo, meio que ocorrer uma disputa política entre os social-democrática e os comunistas, né, para definir o que a Alemanha seria e quem que ficaria no poder. E eu acho, se eu não tenho enganado agora, eu não lembro direito, mas foi isso que ocorreu acabou ocorrendo a morte da Rosa Luxemburgo e, consequentemente, é aí que o Hitler começa, né, a ascender o poder e a disseminar as ideias nazistas naquele período. Basicamente, o grande motivo aí do Hitler ter ganhado tanta gente na população, né, é porque a principal bandeira do Partido Nazista era essa luta contra o comunismo. O comunismo, ele estava aí, né, se instaurando na Europa por meio da União, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, estava crescendo, as ideias socialistas estavam crescendo, né? Não estou falando necessariamente de um comunismo, mas as ideias socialistas estavam crescendo. E aí, como a Alemanha estava ali, né, do lado, estava ali no meio, falavam, né, inclusive assim, que o comunismo ia chegar, que o comunismo ia entrar dentro da Alemanha, que aí os ricos, os médicos, os advogados teriam que dividir suas casas, né, iam morar 10 pessoas dentro de cada casa. Vocês já viram um filme que chama Doutor Zhivago? Alguém já teve a oportunidade de ver ou já ouviram falar? Não, eu nunca vi. Vocês vão adorar. É um filme longo, é um filme assim, longo, mas é muito, muito, muito legal. Muito legal. Tem até a famosa música que é Temas de Lara, não sei se já ouviram isso, mas é porque Professora, pode falar, Paloma. também teve o direito da igualdade entre homens e mulheres, né? Que surgiu, direito à nacionalidade, liberdade religiosa, manifestações de pensamento, inviolabilidade de domicílio, igualdade jurídica em conjunto e o direito de voto secreto. Uhum. Na verdade, foram alterações significativas, né? Inclusive para a própria mulher, porque até então, no próprio liberalismo, a gente já tinha falado sobre isso, vem a ideia de voto universal, mas entre os homens, né? No surgimento dos estados sociais de direito, normalmente os direitos vão ocorrer aí entre os homens. Raramente eles atingem a mulher, né? A mulher não é participante política ainda, né? Vai ser bem depois. Isso, e foi um grande crescimento também, né? Porque abriu meio que uma porta para as mulheres entre a igualdade e os homens. Muito. E assim, aí, o que acontece? Nessa luta aí de instauração de direitos, o comunismo ele estava ali ameaçando, né? Estava muito próximo. Todos os governos tiveram, né, ali naquela região esse momento de decidir, né, por um modelo democrático, por um modelo mais, na verdade, assim, nem é democrático, mas por um modelo mais liberal ou por um modelo mais social, né? Lembrando, pessoal, que o liberalismo, olha que interessante, o liberalismo é a não intervenção do Estado na economia, na política, né? Nos direitos, é a menor parcela de intervenção que a gente tinha. O Estado social de direito, que surge com essas duas constituições, eles vêm sendo marcados principalmente com essa necessidade da intervenção estatal. Olha que interessante. É um modelo que fala assim, olha, ok, mas esse modelo liberal não vai funcionar. Então, vamos começar a intervir naquilo que o Estado precisa intervir, né? Repetindo, direitos trabalhistas, previdenciários, saúde, educação, etc. E
aí, o partido nazista, né, a gente estava falando do partido nazista, ele vem com a ideia, olha, Alemanha para os alemães, né? A gente tem que reconstruir uma Alemanha arrasada do pós-guerra, mas a gente tem que direcionar essa Alemanha para os alemães, né? E aí, como que acontece? Quem sabe falar sobre a eleição? Pode falar, Sandy. A gente está na questão 3 ou na 2 ainda? Na 2. Na 2, passando para 3, porque a gente está entrando agora naquele contexto, né? O que aconteceu entre 1919 até 1929. Beleza. Então, como os meninos falaram anteriormente, a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1918 e o período entre 1919 a 1939 foi um período que foi conhecido como um período entre guerras. Uhum. Então, a Primeira Guerra Mundial ela durou 4 anos e a Alemanha saiu perdendo, ela perdeu a guerra e saiu já com sua economia abalada. Porém, ela foi obrigada ainda a assinar o Tratado de Versalhes, que foi um tratado imposto pelas outras nações, né, que ganharam e que tinha penalidades absurdas, que acabou que fez a economia da Alemanha afundar ainda mais. E surgiu o sentimento de revolta do povo alemão. Então, dentro dessas medidas do Tratado de Versalhes, era responsabilizar a Alemanha responsabilizar a Alemanha pelo acontecimento da guerra, limitar o seu exército até 100 mil homens, devolver eles tiveram que pagar, né? Eles ficaram endividados, porque eles tinham que pagar aqueles países que ganharam a guerra, né? Uhum. Uma professora. Coisa interessante. Peraí. Pode falar. Desculpa. Tô acabando. Uma coisa interessante desculpa. também é que com o fim da guerra, até durante a guerra, era uma monarquia. E com o fim da guerra, foi instaurada a República, que no caso foi a República de Weimar. Uhum. E ela durou até o ano de 1933. E ela tinha como modelo uma tentativa de democracia parlamentarista liberal. Só que a Alemanha estava passando por várias crises econômicas, superinflação. Tentou diversos planos que estabilizou por um tempo. Porém, logo foi desestabilizado também com a crise de 29 dos Estados Unidos, que afetou diretamente a Alemanha. O mundo inteiro. E com isso, o Partido Nazista ele começou a ganhar adeptos. Aí acontece a eleição. Não, um pouco antes da eleição. O Hitler ele tenta tomar o poder com o Partido Nazista. Porém, é fortemente massacrado e Hitler é preso. Na prisão, ele escreve o livro dele que chama Minha Luta. E nesse livro, o Hitler detalhava os ideais mesmo do nazismo, contra a democracia, contra o comunismo, contra os judeus. Meu áudio tá ruim, professor? Não, tá ótimo. Eu tô só fechando os outros para não ficar dando interferência. Uhum. E no ano, eu não me recordo o ano, mas Hitler... Qual o ano que foi que teve a eleição? Que Hitler participou? Que ele perdeu, né? Em 1932. Foi um pouquinho antes. Por volta de 1932, o Hitler ele competiu na eleição, porém ele perdeu. E Hindenburg foi o presidente eleito. Uhum. E com isso... Só que o Partido Nazista já estava muito famoso e devido às pressões sociais, o presidente colocou Hitler como o chanceler da Alemanha. Engraçado, rapidão, só te interrompendo aí alguns detalhes. Primeiro, assim, a gente fala do Hitler pra caramba, né? E a gente mal sabe o nome desse presidente, né? Do Hindenburg. Sim. A gente quase nunca ouve falar, né? Nem sabe. Sendo que ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente na Alemanha, né? Era para ser um nome muito falado, muito lembrado, mas como vem o Hitler depois, com todas as atrocidades que acontecem aí dentro do período entre guerras, a gente esquece, né? Simplesmente esquece quem tinha sido eleito democraticamente na Alemanha. Muito interessante isso, vocês não acham? Professora, pode falar, eu acho Pedro. importante ressaltar que Hitler, apesar de todo o que ele pregava do nacionalismo alemão, de uma Alemanha para os alemães, o Hitler era austríaco.
E ele conseguiu essa ascensão no poder, como ele não era uma figura assim esteticamente notória como um líder, não era alemão, mas o seu discurso e o momento que a Alemanha vivenciava foi basicamente o casamento ali É o que entre o que a eles queriam, população né? queria com o que o Hitler também pregava. E eu não sei Tanto se vocês sabem, mas tem uma história, uma teoria da conspiração, que a gente lê em alguns livros falam isso, mas a gente não sabe da veracidade disso. Diz que o Hitler, ele era pintor. Vocês já ouviram essa história? Sim, Ele era inclusive ele apaixonado por arte, por foi música. reprovado 2 vezes nas escolas de artes. E aí, depois ele levou as suas obras para ser vendido num ateliê de um judeu. E o judeu não deixou, não achou aquilo lá sem valor, né? Que as obras dele ele não teria valor e tal. Então, as teorias das conspirações aí que surgem, né, vão falar que o Hitler, na verdade, ele se revolta contra os judeus por causa disso, porque ele fica ali muito nervoso, né? Que ele não é visto ali como um pintor de valor e tal. Bom, tem livros que falam sobre isso. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Professora, Pode também falar. eu fazendo esse trabalho, eu também vi uma parte muito importante, que a insatisfação com a situação econômica resultou no surgimento do Partido Nacional Socialista Alemão, né? O partido nazista, né? Baseando em um ideário nacionalista, antiliberal, anticomunista, formando grupo paramilitares, culpando os judeus, igual ele perseguia os judeus, né? Culpando os judeus ligados ao capital financeiro pelos problemas econômicos alemães. E o que vai acontecer, né? Várias coisas aí, você falou várias coisas importantes aí, Marisa. Primeiro, né? Então, a gente tem um quadro que o comunismo estava expandindo aí por toda a Europa, não, mas pelo menos ali pelo leste europeu. Então, existe esse discurso do Hitler, né, de proteger a Alemanha do comunismo. As pessoas, elas passam a apoiar o Hitler, porque todo mundo tem muito medo, né, Gente, todo mundo... Até hoje a gente não está com medo do tal do comunismo. Eu falo isso muito aqui em sala de aula. É comum, até hoje, né? A gente está falando assim, porque fulano é comunista, até o Sérgio Moro agora já está virando comunista nessa história toda. O comunismo, ele nem se aproximou do Brasil, ele esteve sempre muito distante do Brasil, né? Mas todas as justificativas para aumentar a intervenção é o tal do comunismo, em todos os países. Observem para você ver, na Itália, que aconteceu aí próximo à Alemanha, né, o fascismo italiano, o medo era o medo do comunismo se espalhar pela Itália. Na Alemanha, o medo era do comunismo. No Brasil, quando o João Goulart ele substituiu o Jânio Quadros, um pouquinho antes do golpe, né, da ditadura militar, na verdade, o golpe da ditadura militar, ele vem para quê? Proteger o Brasil, porque o João Goulart ele estaria liberando o Brasil para ser tomado por comunistas. Então, existe uma mítica. Vocês concordam comigo que uma mítica aí atrás desse comunismo, né? Sendo que, não sei se eu já falei isso aqui em sala de aula, esse modelo comunista, o comunismo, quem pode me falar, assim, garantidamente que nunca existiu comunismo no mundo? Quem sabe sobre isso? Professora, na aula passada a senhora tinha falado pra Falei, gente né? que hoje falou que hoje em dia a gente não tem nenhum país que tenha um modelo associado ao comunismo. Comunismo da forma como ele foi previsto, né? Assim, o que tem uma deturpação do que de fato é o comunismo, porque o comunismo, ele é o seguinte, o Estado tá tão na mão do povo, né, que eu não precisaria de ter líderes, que eu não precisaria de ter... O gerenciamento do país poderia ficar na mão do povo. Isso é o que o comunismo de fato prega, é uma ausência estatal. Ausência estatal. O que a gente tem de modelos que se dizem comunistas, por exemplo, na Coreia do Norte, é o contrário. É o imperador que tem né? Por exemplo, o imperador que lá tá, a gente não sabe se está morrendo, se não está morrendo, a gente não sabe qual que é a situação da saúde lá do imperador da Coreia do Norte, né?
Mas é o quê? É o contrário, não é ausência de Estado, pelo contrário, a gente tem um líder cultuado, né, que tem total poder sobre forças armadas, economia, decide quem entra, quem sai no país. Gente, isso é o contrário, né? Isso é totalmente o contrário do que o comunismo, de fato, foi previsto no Manifesto Comunista lá, que a gente já comentou. Ou seja, o que a gente tem aí de modelos comunistas, né, que a gente vê como modelos comunistas, é um modelo que foi deturpado. Então, beleza. Então, a gente já entendeu que esse comunismo ele não existe, né? Por que a gente tem tanto medo desse tal do comunismo? Eu, particularmente, eu tenho o que eu já vi historicamente acontecendo foi o Brasil, por exemplo, na ditadura militar, ter sido tomado pela extrema-direita. No nazismo, na Alemanha, para justificar esse medo ao comunismo, né? O que vem depois? Uma implementação de um regime de extrema-direita, né? A partir da ditadura alemã. Bom, mas antes disso, só a termos práticos aqui, não sei se alguém ia falar, se alguém quiser falar sobre isso, pode me interromper também, mas a Constituição, ou seja, a Constituição de Weimar, ela é uma Constituição, como a Sandy disse, que instaura a República na Alemanha, né? Traz as condições para as eleições presidencialistas. O Hindenburg ele vai ser eleito democraticamente e o presidente ele tem um poder via Constituição de Weimar, né, que é eleger o seu primeiro-ministro. E como a Sandy disse, então o partido, a Marisa disse também, o partido nazista então estava em crescimento, né, estava tendo muitos adeptos, até porque estava todo mundo com medo desse comunismo, né? Então o Hindenburg ele chama o Hitler para ser o seu primeiro-ministro, né? E aí, o que acontece? Quem sabe me falar? Como que o Hitler toma o poder? Isso. E aí, Professora, no poder. Pode falar aí. Não, é só uma observação rápida, porque muito se acredita que o Hitler chegou ao poder assim, meio que por meio de um golpe de Estado, só que isso ocorreu só na primeira vez. Quando ele chega no poder na segunda vez, já é de maneira assim, entre aspas, Democrática. legal, democraticamente, com a morte Isso é do Hindenburg. muito importante, Edson. Sabe por quê? Ele tenta dar o golpe e ele é preso, né? Aí ele fica lá 5 anos, a prisão e tal. Quando ele entra no poder de novo, ele entra como primeiro-ministro e a Constituição de Weimar, ela legalmente constrói isso. Porque o Pedro ia falar, como é que o Hitler ele entra no poder? Professora, na verdade, se eu não estiver enganada, quando ele volta, ele já conquista as pessoas por um carisma. Apesar de existir a repressão, o sentimento de nacionalidade que existia durante aquele tempo, após a guerra, a economia falida, as pessoas estavam assim, sem ter o que fazer. E o Hitler vem com discursos que ele vai melhorar, de que isso vai mudar, de que não vai ser mais aquilo. Ele conquista as pessoas pelo carisma e as pessoas seguem ele. E quando as pessoas não seguem ele, ocorre sim a repressão, ou seja, mas ele antes caminha... disso, Vitória, olha esse momento, tanto que ele é importante na história. Às vezes a gente negligencia esse momento. Porque a gente estava falando do Hindenburg ter sido eleito democraticamente. O Edson colocou que a Constituição de Weimar ela permitiu a entrada democrática e por meios legais do Hitler no poder. Então, antes da gente entrar na era Hitler, né, no Império Hitler, no Império Nazista, e que a gente vai acontecer a partir de 33, a gente está falando o seguinte, como que esse tal do Hitler consegue chegar no poder? Né? Porque primeiro ele tenta dar um golpe, ele fracassa, né? O Partido Nazista fracassa, mas quando ele entra no poder, basicamente o que o Pedro estava falando sobre isso. Ele tem uma popularidade tão grande entre os nazistas, né? O nazismo cada vez mais adquirindo mais adeptos. O presidente, por alguma razão que não é muito
muito assim, expresso. Ele morre, né? Morreu. Misteriosamente, aparentemente ele ficou doente, mas é aquela coisa que a gente também não tem muita certeza, né, Pedro? Conveniência, né? É uma conveniência que ele ficou doente, morreu. Não, e tem um fato que explica muito bem essa psicose que era o Partido Nazista, que eles foram capazes de colocar fogo no parlamento e colocar a culpa nos movimentos que eram a favor do comunismo. E a mesma coisa aconteceu na Itália. O Mussolini, quando ele tenta, enfim, ele vai adquirindo popularidade, ele começa a criar confusão com os partidos comunistas, né, que tinham ali, começa a criar confusão para o pessoal revidar e depois colocar a culpa do caos social no comunismo, né? Que o comunismo de fato estava chegando ali na Itália e tal. Mas pode continuar, desculpa. E a propaganda do Partido Nazista era muito forte. O Hitler era uma pessoa muito presente. Ele tinha por trás ali o Goebbels, que fazia toda a campanha dele, uma influência enorme nas divulgações. Como é que chamava? É Goebbels, né? Goebbels, isso. O diretor de marketing do Hitler. Professor, o que também... pode continuar, Pedro. Pode ir. O que chama atenção também é que, mesmo o Hitler perdendo as eleições para o Hindenburg, né? No ano seguinte, o presidente não suporta a crise econômica alemã e convoca Hitler para ocupar esse cargo de chanceler, né? E após Hitler ocupar esse cargo, ele empreende sucessivos golpes políticos que levou ele ao controle absoluto da Alemanha. E aí o que a gente está falando, Marisa, é exatamente isso. Na verdade, o presidente, ele morre, né? Aí, quando ele morre, o Hitler, ele já tinha sido nomeado chanceler / primeiro-ministro, né? Então, ele já estava, como Edson disse, ele já estava no poder por meios legais. A gente não está falando de golpe. Quer dizer, né, Pedro? Se a gente pensar que teve aí, a gente não sabe exatamente por que o Hindenburg morre, aí a gente pode pensar que teve um golpe, né? Só que como isso nunca foi provado, a gente tem que entender e aceitar que a Constituição de Weimar, ela dá o poder para o presidente nomear o primeiro-ministro, como a Marisa disse, o chanceler. O chanceler, ele substitui o presidente na morte do presidente, né? E aí, o que ele faz? O Hitler, gente, olha que interessante. Ele já tinha, no parlamento, a Sandy explicou o modelo, qual que era o modelo previsto, né? República parlamentarista. No parlamento, 70% já era membros do Partido Nazista. Mas o Hitler não fica satisfeito com 70%. Ele quer todo mundo, né? Ele quer tudo. Aí o que ele faz? Ele dissolve o parlamento, né? E aí podem continuar. Quem quer contar essa parte da história? Eu já estou contando. A Sandy, pode falar. Não, eu ia perguntar sobre outra coisa, mas pode terminar de falar isso aí. Tá, então levanta a mãozinha aí que eu te passo a palavra daqui a pouquinho. Pedro, e aí? Aí você estava falando, né? Aí o Hitler, ele vai, coloca fogo. Ele coloca fogo. Eu parei, assim, de acompanhar essa questão do parlamento, nessa parte do incêndio que culparam os comunistas, e aí teve literalmente a ascensão do Partido Nazista. Por quê? O Hitler, ele convoca novas eleições. Olha como o cara é macabro, né? Assim, ele não satisfeito com 70% do parlamento, ele convoca novas eleições. Para quê? Para que 100% do parlamento seja ocupado por membros do Partido Nazista. Eles estão com uma popularidade tão grande, crescendo tanto na Alemanha, que o Hitler tem certeza que se ele convocar novas eleições parlamentares, os membros do Partido Nazista vão ter maioria absoluta ali dentro do parlamento. E aí, e o interessante, você estava falando do Goebbels, o que ele faz? O Hitler, se a gente pegar as propagandas nazistas, vocês vão lembrar disso. É sempre o Hitler com a criancinha no colo, o pai da nação, né? O Hitler, ele começou a ser mitificado, né? É o mito, né, do Hitler, o mito do cara que vai salvar a Alemanha.
o mito, né? Assim, o discurso até parece um pouquinho com a situação que a gente, né, tem visto em outras situações, mas era isso. Então, era uma pessoa que as pessoas se identificavam, uma pessoa família, né, que tinha filhos, esposa, que estava ali para restaurar os ideais, né, alemães, os ideais conservadores, os ideais da família alemã, né? E aí o Hitler ele vai ganhando uma popularidade muito grande com isso, né? E ele de fato, quando convenientemente, né, o presidente morre, o Hitler ele tem apoio da população. Então ele tem o apoio da população e ele vai assumir o poder, tá tudo certo. Que coisa melhor do que isso, gente, né? Sandy, pode perguntar. Eu ia perguntar, na verdade, era sobre a Constituição mexicana. É porque na hora cortou, aí a gente foi emendando e eu preciso te perguntar. A Constituição mexicana, ela proibiu, quando ela trouxe esses novos direitos, ela proibiu a reeleição do presidente, não foi? Na verdade, ela trouxe a possibilidade de ser reeleito, do presidente ser reeleito. Eu vi em vários sites falando que trouxe a proibição da reeleição do presidente da República. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Uhum. Aí eu fico dando conta disso. Não, porque, na verdade, a Constituição, ela restaura as questões democráticas, né? Constituição de 1917. Aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui. Sim, verdade, Sandy. Eu que tinha falado errado mesmo. É a não reeleição do presidente, né? E a extinção do cargo de vice-presidente, que foi tratado na Constituição de 17. Isso, tá. Obrigada. Por quê? Porque a gente estava no momento... gente, minha Silvia é muito engraçada. Tudo que eu falo, ela escuta, né? Não sei, aí apareceu aqui, ó. Eu falei, a extinção do cargo de vice-presidente foi tratado na Constituição. Aí apareceu aqui o Tratado de Petrópolis, que foi de 17 de novembro de 1903, Tratado de Bruxelas, a Itaipu, um monte de informações que aconteceu no dia 17 de alguma coisa. Enfim, só uma observação boba mesmo. Porque o próprio regime anterior era um regime de ditadura, que vocês mesmos falaram, né? E esses regimes de ditadura, eles, inclusive, são conhecidos porque não existe a alternância de poderes. Não é? Olha só, quando a gente fala que para a democracia dar certo, a gente precisa dessa alternância de poderes, é muito importante. Então, da mesma forma, né, gente, assim, eu sempre me coloco nessa posição de crítica, justamente por eu ser professora, né, de teorias do Estado, de história do direito, de introdução ao estudo do direito, né, são disciplinas de direito constitucional, na PUC eu dou aula de constitucional, me fazem ser muito crítica a todos os lados, né? Eu critico, eu sempre estou criticando, né? Quem está no poder. E isso é um movimento importante para nós, estudantes do direito, sabe? Independente de quem está no poder, a gente tem que criticar o que é ruim, elogiar o que é bom e criticar o que é ruim. A gente tem que ser seres pensantes. Então, eu também não concordo com partidos que assumem o poder e fica 1000 anos. Então, por exemplo, igual o próprio PT mesmo no Brasil, ele já estava há 14 anos no poder, né? Tipo assim, gente, a alternância de poder é um pressuposto para a democracia. Porque acontece isso aí que a gente viu, né? Assim, o povo vai tomando poder, toma gosto pela coisa e acabou, né? Ninguém mais tira. Isso é importante, mas também golpes não representam assim a vontade popular. Então, o respeito à vontade popular é muito grande. Aí, eu sempre tento trazer para as condições atuais para a gente fazer equiparações. Então, algumas pessoas me perguntaram, professora, mas o impeachment seria muito ruim para o Brasil nesse momento. Sim, seria muito ruim para o Brasil nesse momento. Na verdade, o impeachment, ele é ruim para qualquer
país democrático, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente tem a nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 88, ou seja, a gente tem pouco mais de 30 anos de Constituição Federal, e a gente já teve 2 presidentes, né, que foram alvos de impeachment, e talvez a gente esteja caminhando para o 3º. Então, é como se eu falasse assim, basicamente, o que isso significa? Povo, você pode eleger quem você quiser, qualquer coisa a gente tem um impeachment, sabe? Isso também não é certo, porque a vontade popular que está expressa ali nas urnas, nas eleições, de fato é o que tem que prevalecer, né? A vontade popular, ela teria que prevalecer. Então, assim, não é a qualquer momento que eu tenho que tirar o presidente. Eu coloquei o presidente, eu tenho que tentar fazer dar certo. E aí isso se torna um hábito, né? Ah, fez uma coisa errada, vamos tirar. O negócio é que o presidente, ele já entra também. Eu acho que as pessoas exigem menos do presidente por isso. Porque fala assim, não, qualquer coisa a gente tira ele. Não, gente, o negócio é a gente eleger um presidente que, de fato, seja coerente, né, com os ideais democráticos, com aquilo que o eleitor vislumbra, né? O Bolsonaro, ele é super coerente com as coisas que ele falava antes das eleições, vocês não acham? Super coerente, né? Assim, exatamente, quem tá aí, assim, assustado e tudo, mas se a gente lembrar do discurso dele pré-eleição, tá tudo muito coerente. Ele falou que era um governo conservador, era um governo de direita, era um governo intervencionista, né? Nunca teve. Aí que tá. Aí as coisas já não começa a dar um pau aí, um bug na cabeça, né? Porque aí ele lutou contra, né, que ele ia ali, e esse discurso, ele me lembra um pouco o discurso do Collor, né? Vocês eram muito novinhos, mas o Collor, quando ele ou nem era nascido, né, gente? Acho que vocês nem eram nascidos. O Collor saiu em 92, né? 93. Pois é. Vocês nasceram quando? Em 2000? Ele nasceu em 2001. Eu sou 99. Tá vendo? Tô chutando aqui, viu, Sandra? 99 também. Tá vendo? 96. Pois é, vocês nem imaginavam em nascer, né? Eu era criança, então eu posso dizer o seguinte, que eu não votava, não era um ser votante, mas eu já via isso aí acontecer. O Collor, quando ele foi eleito, foi uma promessa. Gente, vocês não fazem ideia o que foi a eleição do Collor. Primeiro que era Collor versus Lula, né? Então, o Lula ainda não tinha o prestígio que ele veio a ter nas eleições em 2002, né? Assim, em 2001, no caso. Mas o Collor, o discurso dele era caça aos marajás. Queria lutar contra as pessoas que se beneficiavam do governo, contra o corporativismo do governo, das grandes empresas. O discurso era esse, gente. E o Collor, ele foi pego aí num grande esquema de corrupção. Então, esse discurso me preocupa muito, esse discurso que, assim, só para agradar as pessoas, sabe? Então, assim, o Bolsonaro, ele se coloca numa posição, né, assim, caça aos corruptos. E de cara, vocês vão, eu não tô falando, não é posicionamento político, de cara, o que vocês vão perceber aqui é que ele indica o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador, né, nos Estados Unidos. De cara, no primeiro mês lá, quando ele começou a poder falar alguma coisa, ele já indica. Então, assim, mostra que é um governo que, de fato, é para colocar os dele no governo, né? Com essa confusão toda do diretor da Polícia Federal, que ele não apresenta razões satisfatórias para a saída do diretor da Polícia Federal, e ele indica... Gente, vocês sabem quem que ele indicou para ser o diretor? Vocês estão por dentro disso? O Collor ou o Bolsonaro? O Bolsonaro? Ah, sim. O policial, o major. Na verdade... Não, o delegado, na verdade. O delegado que cuidou da segurança. Da segurança pessoal na época das eleições. Isso não buga a cabeça da gente, não, gente. O Roberto Jefferson, que foi um dos grandes corruptos do PT, vocês eram bem criancinhas ainda, mas quando teve o famoso mensalão, né, antes dessa coisa toda da Petrobras e tudo, a gente enfrentou o mensalão. Em 2006 começou as investigações, né, do mensalão, e o primeiro a ser preso foi o Roberto Jefferson, né?
O primeiro corrupto, deputado corrupto na época, foi o Roberto Jefferson. E aí o Roberto Jefferson, ele falou assim, eu não vou ser pego sozinho. Aí ele levou um monte de gente junto. Mas agora o Bolsonaro, ele chama o Roberto Jefferson de novo para dentro do governo dele. Me explica. O que eu quero que vocês me expliquem né, o que eu tô falando aqui. E é uma pergunta retórica, obviamente, porque não tem explicação, mas é por que um cara tem esse discurso, né, anticorrupção tão veemente e ele faz o oposto. Então, isso é muito preocupante, né? Então, assim, de tudo ele está cumprindo. Que ia ser um governo elitista, que ia ser um governo de maiorias, que ia ser um governo conservador e tudo. A nova política. É a nova política, o salvamento do Brasil econômico, que a gente só está vendo o Brasil só afundar cada vez mais. Claro que ele não é culpado aí pelo coronavírus, mas se vocês lembrarem, eu estou falando porque eu tinha um congresso em agosto nos Estados Unidos, e aí eu e meu marido, a gente chegou a comprar as passagens e tudo antes do coronavírus, né? E o dólar estava a R$5, entenderam? Então, assim, já era uma situação que a economia já estava caminhando o buraco. É claro que o coronavírus piorou, obviamente, não estou falando que o dólar chegar a R$6 foi culpa do presidente, mas a 5 pelo menos foi, né? Então, teve uma promessa de reestruturação econômica, o que a gente está vendo é o contrário. Falaram que com a reforma da Previdência a gente ia melhorar, a gente não melhorou nada, nem vai melhorar, né? E por aí vai. Então, assim, para mim é isso, que eu só queria corrigir esse meu discurso que eu falei. O presidente está cumprindo tudo aquilo que prometeu, exceto a luta contra a corrupção e a melhora econômica, né? Porque acaba que o resto está tudo bem dentro do padrão, eu acho. Sim. E aí, por que eu estou falando do presidente? Eu falei sobre o modelo de promessas, né, do Hitler. Então, o Hitler, ele prometia que, de fato, a Alemanha ia lutar aí contra esse risco, esse perigo comunista, né? Esse risco aí da Alemanha sucumbir. Ele prometia que a Alemanha ia ascender para a gente quase que se vingar dos países que impuseram regras tão trágicas, né, ali mediante o Tratado de Versalhes, né? Então é isso, né? Basicamente, gente, vocês assim foram muito bem aí nas colocações, né? Até esse momento que o presidente ele morre, Hitler ele assume o poder, e eu volto na fala do Edson. É muito importante o que o Edson falou, gente. Isso aí é muito, muito importante. Você tem que levar para a vida inteira. O Hitler, ele foi colocado no poder por meios democráticos, por meios legais, né? A Constituição de Weimar, ela permitiu a ascensão do Hitler ao poder, né? Então, se a gente pensar que às vezes a gente fala assim, não, ditadura está muito distante da gente, ditadura não acontece mais, não. Não tem como acontecer ditadura mais nos dias atuais. A exemplo, por exemplo, da Venezuela, né? Que recentemente deram golpe, né? O presidente deu golpe na Venezuela, tomou o poder, botou outro presidente para correr do país, né? Não volta aqui, não. Foi baseado, né? Na Venezuela aconteceu isso. Então, gente, a gente tem que cuidar da nossa democracia. O tempo todo eu falo sobre isso. Independente de quem está sendo eleito, de quem é eleito, a gente tem que cuidar da democracia. A nossa democracia é muito recente, né? Se a gente voltar em outros países que a democracia, tipo Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, no final de 1700, né, 1789, se não me engano, que tem a primeira, se não me engano não, né? A primeira Constituição norte-americana, que é 1789, né? A gente está falando de 1700, né? Que ali os Estados Unidos já assume uma república. Eles estão há 300 anos à nossa frente. A gente tem 30 anos de instauração democrática. Então, a gente tem que tomar um certo zelo, um certo cuidado, porque às vezes a gente acha que isso está tudo muito distante. Eu mesma acho, né? Assim, a gente se pega nesse discurso, eu acho que vocês também, mas eu mesma, o tempo todo falo, não, gente, não é possível, né? Não é possível. A gente não vai falar de golpe militar em pleno século XXI, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa democracia. E cuidar da democracia
significa não deixar o mesmo partido ficar por 16 anos no poder, né? É necessário uma alternância de poder. Gente, esquerda e direita é sempre uma coisa saudável. Que ótimo que a gente tem oposição, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em algumas aulas presenciais, mas graças a Deus a gente ainda está podendo discutir política nas nossas aulas. Vocês concordam comigo? Né? Ainda a gente pode criticar o presidente, a gente ainda pode criticar as escolhas do presidente, a gente pode criticar o governo anterior, porque isso tudo é sinal de democracia. O momento problemático é na hora que eu não puder mais falar e criticar as ações do presidente. Aí a gente tem que falar, opa, dançamos, né? Porque aí a gente está, de fato, entrando numa ditadura. Então, assim, criticar é sempre bom. Acho que a gente tem que criticar tudo. Mesmo sendo de direita, né? A gente tem que conseguir, assim, absorver o que está acontecendo de errado e criticar o erro, né? Sendo de esquerda, a gente também tem que aceitar que tiveram erros no governo anterior, que justificou a saída do governo também. Então, é sempre importante a gente ter esse papel de jurista, né, gente? Depois eu convido vocês a pesquisarem um pouquinho o que o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, acho que ele já deu até aula inaugural. Não sei se foi aula inaugural, mas ele já deu uma aula pra gente aqui na FDCOM, né? Vocês lembram disso? Foi uma palestra, professora Foi ano querida. passado, Não tem nem. né? Não, essa aí ele ia vir, só que aí deu um problema que ele tinha que comparecer em Brasília para votar algumas questões OAB. Aí nessas semanas passadas, ele teve uma palestra, debate pelo YouTube. Aí teve o YouTube. Eu tava falando daquela outra palestra, mas é porque realmente não chegou. É que realmente não houve. E aí teve agora. Mas o posicionamento dele é muito interessante sobre isso tudo que está acontecendo. Então, assim, acho mesmo muito interessante. E a outra coisa que eu vi ontem, que eu falei, gente, que asneira que eu ouvi. Tô tentando lembrar quem que foi. Eu esqueci. Foi o próprio Roberto Jefferson. Depois, gente, quem se interessa mais por política, claro que aí não é todo mundo, mas quem se interessar mais, depois vocês pesquisam sobre o Roberto Jefferson no Mensalão. Foi muita corrupção, assim, envolvendo o nome dele, né? Mas aí o Roberto Jefferson, ele deu uma entrevista ontem, essa semana, eu vi ontem, falando que quem é o arquiteto do golpe contra o Bolsonaro é o Fernando Henrique Cardoso. O que vocês acham disso, gente? O que o Fernando Henrique Cardoso tem a ver com o que está acontecendo na política? Nada a ver com nada. Nada. Porque, assim, o cara já foi presidente há 20 anos atrás, eu estava nascendo, né? Quando ele foi presidente. Ele é um cara muito inteligente, inegável. Tá lá, dando aula na faculdade, já foi professor até de Harvard, né? Cobra aí não sei quantos mil reais para cada palestra que ele vai dar. Gente, o cara não tá querendo ser presidente, né? Isso se chama desespero. O governo está perdendo todos os seus aliados, já perdeu o principal ministro. O principal ministro. Agora, se o Paulo Guedes, imagina se o Paulo Guedes larga agora. Exatamente. Então, agora, a tendência é os discursos que forem a favor vão ser mostrados, seja quem for. Não, e Pode ser bandido, criminoso. Qualquer pessoa que vier concordar, né? O que eu tô falando, gente, eu não tô falando que é errado estar com o presidente. Pelo contrário, a gente tem que estar pelo Brasil, a gente tem que estar pelas pessoas que dão soluções ao Brasil, né? Agora, mediante uma situação do jeito que está sendo anunciado, que vai ser apurado, imagino, apesar que o Rodrigo Maia falou que ainda é cedo para apuração por meio de processo de impeachment, vocês viram, né? Um dos processos, mas tem 300 Sim. lá para ele manifestar sobre isso, né? Porque também, olha, isso é muito... Gente, isso é tão trágico que a gente está falando, porque o Rodrigo Maia, ele é oposição ao Bolsonaro. Se o Rodrigo Maia, por vias democráticas, ele aceita o processo de impeachment, vai falar que ele que arquitetou o plano do golpe de tirar o Bolsonaro do poder. Então, tudo, a gente está na mão, gente, assim, até do medo, né? Tipo, não, para funcionar, gente, pra gente
A gente não pode fazer a coisa assim, correndo. O próprio Rodrigo Maia, que é oposição, que tinha aí o momento, né, a faca e o queijo na mão para poder questionar as atitudes do presidente, ele vai falar, não posso. Sabe por quê? Porque se eu instaurar um processo de inquérito, todo mundo vai falar que vai ser golpe, que eu sou oposição, né? Mas o Roberto Jefferson, gente, olhem essa entrevista, eu achei, assim, hilária, de louca, de pirada, porque ele coloca que o grande arquiteto do golpe contra o Bolsonaro é o Fernando Henrique Cardoso. Isso para mim foi, assim, sensacional. Eu vou pagar muita língua se, tipo assim, daqui uns anos chegar no nome do Fernando Henrique Cardoso, mas nada a ver. Sinceramente, nada a ver. Tudo teoria da conspiração mesmo. Pessoal, o que eu queria... a gente ainda vai finalizar na próxima aula essa parte da Alemanha e a gente vai, da mesma forma que a gente está falando de um regime de extrema-direita, que foi o nazismo, na próxima aula nós vamos exemplificar um regime de extrema-esquerda, que foi o stalinismo, tá? Então, que vocês também já estudaram sobre isso. Então, nós vamos manter o mesmo modelo. Acho que vocês ficaram muito mais participativos. Só de eu falar que eu vou dar os pontinhos, né? Agregar os pontinhos do trabalho com pontinhos de participação. Se for necessário, né? A gente vai tomar aí outras aulas seguindo esse modelo. A aula que vem a gente vai dar continuidade aí à apresentação dos trabalhos em grupo, né? Professora, Pode falar, esse trabalho de hoje valeu quantos pontos? Na verdade, o trabalho todo ele está valendo 10 pontos, né? Tanto a parte escrita quanto a participação em aula. A gente já tem 10... Enviei nos 2 e-mails para não ter problema. Beleza. Caso eu não tiver recebido de alguém, depois eu falo, né, gente? Obviamente. Eu ainda não corrigi. Eu tô com muitos trabalhos para corrigir. Porque, né? Sim, tranquila, gente. Vocês sabem que nesse momento, né, que a gente está trabalhando online, a gente está tendo um trabalho muito maior do que a gente de fato tinha. Então, eu ainda não corrigi. Mas eu já distribuí com esses pontos 20 pontos. Só para vocês se localizarem. Eu ainda tenho mais 10 pontos para ser distribuídos aí no mês de maio, tá? A senhora vai lançar as notas no site, professora? Vou lançar no portal. E vou avisar para vocês também, né? De toda forma. Pode Professora, falar, obrigada. A sua segunda avaliação de 30 pontos, a senhora vai dar uma prova ou um trabalho? Então, eu não sei ainda, tô tentando lembrar o que a gente falou sobre isso na reunião, se vai manter aquela semana da avaliação. Vocês estão sabendo se vai se manter? O Roberto falou que abriu a possibilidade dos professores darem essa segunda avaliação do jeito que quiserem. Esse trabalho, prova, fora da semana. E eu posso redistribuir os pontos também, Sandy? Pelo que eu entendi, sim. Bom, beleza. Eu vou verificar essa situação, porque assim... De repente, é mais viável eu dividir os pontos, igual a gente está fazendo, né? Em vários trabalhinhos e tal, do que eu estava segurando 30 pontos para isso. Mas, aparentemente, a gente volta em junho, né? Uhum. Então, em junho, até junho e julho, a gente ainda tem um monte de aulas, né? Digamos assim. Então, eu também estava reservando aí uma pontuaçãozinha para a gente fazer uma provinha presencial, alguma coisa assim. Mas eu fico também preocupada da gente jogar isso lá para frente e depois a gente não retornar, né? Enfim, se a situação piorar, enfim. Então, eu vou ver se eu consigo distribuir a pontuação nesses trabalhinhos. Eu não quero ficar lotando vocês também de trabalho, mas eu acho importante a participação de vocês em aula. Tem alguns professores que estão avaliando os alunos em sala de aula nas participações da aula. E eu estou achando que, em vez de até de dar trabalho escrito, vocês podem fazer esse tipo de participação, né? Porque aí não vai acumular ponto para vocês e não vai acumular trabalho para vocês também. Porque eu tenho certeza que muita gente está deixando a coisa passar aí meio que... não, depois eu assisto. Eu sei que as pessoas vão passar aperto aí para não assistir, né? Eu particularmente, não sei do ponto de vista dos outros alunos, mas eu particularmente acho que seria melhor a redistribuição assim do que uma prova. Uhum. Ainda mais que a matéria de história é muita matéria. Muito grande, né? Na verdade, assim, vocês vão ser até privilegiados nesse sentido, se for, porque normalmente essa prova que a gente tem,
todo semestre é uma prova muito densa. É uma prova que os alunos têm que estudar demais por causa do conteúdo mesmo. Quem está acompanhando aí as leituras, né, o conteúdo todo, vocês viram que é muito grande, né? Isso que me preocupa. Cada aula que a gente... É claro que assim, a gente às vezes trata até de forma resumida, mas se a gente vai nos livros, o conteúdo é gigante, né? Então, eu fico preocupada, Sandy, vocês que estão participando, não é minha preocupação mesmo, porque eu tenho certeza que é claro que eu privilegio o que a gente discute em sala de aula, né? O que a gente está falando aqui em sala de aula, né? Mas é uma prova, realmente, ela todo semestre é uma prova densa. Os alunos, eles ficam um pouco preocupados com a minha prova. Não vou falar aqui não, porque é verdade. Mas também, ao mesmo tempo, como a gente tem 30 pontos de trabalho, depois tem o júri simulado, é uma coisa que se equilibra, né? É uma prova mais difícil, mas também tem muitos pontos de trabalho. Mas aí eu vou dividindo, eu tô gostando, assim, da interação, né, digamos assim, da interação voluntária, né, de vocês em sala de aula, mas eu acho que vai ser mais válido do que vocês deixarem um monte de aula para assistir, ninguém vai assistir, depois vai para a prova, vai todo mundo mal, e eu não quero ficar dando prova especial para ninguém, de verdade, né, não, o meu objetivo não é prova especial, o meu objetivo é discussão, conhecimento, construção de conhecimento, né? Não é para ser uma matéria difícil, não é para ser a matéria que vocês têm que se preocupar, né? É a matéria que é para vocês aprenderem, é para vocês se envolverem. Então é diferente. A minha proposta é diferente de direito civil, de direito constitucional, né? Que vocês têm que aprender ali. Não é a preocupação, é realmente vocês serem capazes de construir um pensamento crítico, né? Sobre tudo que está acontecendo, sobre a história, entender a história do direito. Mas beleza, pessoal. Então, eu estou encerrando aqui no momento aí que o Hitler entra no poder. Vamos fazer algumas considerações que eu ainda quero fazer e vocês também têm para fazer, que é o próprio governo do Hitler, né? Então, venham preparados aí para esse momento. O que o Hitler faz aí? Quais são as propostas do partido nazista no poder? Quais são as lutas? Igual vocês estavam falando, né? Nacionalismo, anticomunista, como que o governo acontece, para depois a gente passar para o modelo também antidemocrático do Stalin, né? Que é de uma extrema esquerda. Mas é isso, pessoal. Legal, bacana. Boa aula e bom segundo horário para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até semana que vem, né? Bom dia. Também. Tchau, tchau. Tchauzinho.